e diversas ocasiões vocês me procuram lá no Cartier atrás de um produto desse tipo, e eu lamentavelmente digo a todos vocês, esses carros não dá mais para comprar. Quais são esses SUVs? Vamos parar de enrolar e vamos falar quais são eles, certo? Na linha da BMW, assim, o BMW X5 hoje ele goza de um prestígio que, cara, acho que desde a primeira geração do carro ele não tinha. Mas tem um hiato de tempo ali nos anos 2000, né, especialmente da segunda geração do X5, que nós tivemos diversas motorizações e versões do carro aqui no Brasil. Né? E eu sempre bati muitas palmas para a versão 6 cilindros, com motor N52, a famosa 30i, que foi vendida aqui no Brasil de 2007 a 2009. Você vai encontrar carros como esse à venda aí no nosso mercado entre 70 e 80 mil reais. Sempre bati palmas, porque apesar de não ser uma versão muito vitaminada, do motor hiperpotente ou torcudo para um carro muito grande, tinha um trem de força muito decente. Um câmbio Steptronic razoável, com um motor 6 cilindros aspirado, que é prata da casa BMW. Né? Esse N52 não tem muitos problemas crônicos. Ele apanha porque ele está envelhecendo, ele apanha porque as pessoas são seres humanos normais que naturalmente não ficam lendo o manual de serviço técnico do carro para manter ele em ordem. Chega uma fase, a maioria dos automóveis, né, que ele sai de garantia, né, e as pessoas começam a cuidar deles conforme necessidade, e as coisas acumulam, esses carros são velhos, têm uma certa idade nas costas, as contas ficam caras, e é natural que eles vão ficando mais baratos, as pessoas vão vendendo e passando eles para frente. Né? Mas eu gostava muito dessa X5, porque, puta, 272 cavalos, uma trilha sonora bem legal, 32,1 kg de torque, era o que deixava um pouquinho a desejar, né? As motor 6 cilindros aspiradão, né? Era um carro que, puta, bolsa, se não me engano, apenas no eixo traseiro. No concepção, é a única X5 que daria para você flertar com a ideia de assumir a bronca. Porém, meus amigos, meu Deus do céu, parece que quanto mais simples o carro, pior os proprietários os tratam, né? Então é natural, o problema é assim, a gente tem que lembrar que hoje não existe mais 6 cilindros em linha aspirado da BMW fabricado. Obviamente, tem uma quantidade enorme de carros nesse mundo que justifica o mercado de peças de reposição. Mas é isso, vocês têm que entrar com os olhos e corações muito abertos antes de comprar um carro desse perfil. Porque aqui é 70, 80 mil, mas para você fazer um overhaul completo de suspensão, cuidar da parte de alimentação de combustível, velas, bobinas, bombas de combustível, né, bomba de água, trocar uma junta de tampa de válvula, uma junta de cárter, né, fazer uma manutenção de fluido de câmbio, olhar com carinho para o diferencial do carro, né, muitas vezes ter que reparar as bolsas traseiras. Gente do céu, a conta fica cara, fica rápido e fica cara muito rápida. Né? A ordem de grandezas como 30, 40 mil reais não são absurdas para carros muito derrubados. É aquela história, é uma quantidade absurda de automóvel, mas que infelizmente, dado o contexto, dado o passado, dada a falta de procedência, não dá mais para comprar. Né? O próximo carro sempre fui muito defensor, né? Da mesma forma como eu falei da X5, né? Da mesma forma como eu morro de medo de comprar uma Cayenne da segunda geração com a motorização V8, e se for a turbo, meu Deus do céu, pavor no coração mesmo. Mas por outro lado, a versão 6 cilindros, né, com 300 cavalos, 40,8 kg de torque, né, com um câmbiozão bem adequado, bem escalonado. Alguns vão te dizer que falta um pouco de vitamina para uma estrada, mas para um dia a dia urbano vai muito bem. Se precisar viajar, carregar o pessoal, vai tranquilo. E o mais legal é a Cayenne com a suspensão menos comprometedora. Todos os elementos são mola, não existe bolsa, certo? Então, assim, é um carro que, putz, ele tem o visual, tem a presença, tem algumas simplificações de cabine, né? Não tem todo aquele fôlego das V8s ou até mesmo da Turbo, né? Mas é curioso que você vai perceber que você encontra esse carro a partir de 150 mil reais, né? Assim, na realidade, 150 é meio que o piso do piso do piso para carros que você nota que não tiveram ali, pelo próprio anúncio, você já se choca olhando o que você está vendo, né? Mas assim, muitas vezes o cliente chega lá no Cartier vidrado numa opção como essa e eu acabo ganhando ele, tipo assim, o cara às vezes está com orçamento de 200, 220 mil, eu falo para ele, cara, é o seguinte, eu sei que é legal ter uma Cayenne na garagem, mas pensando no seu bem, na sua experiência, talvez, poxa, comprar uma X1 2018, 19, comprar uma Tiguan R-Line, né, uma 350 TSI Space, puta de um carrão, vai pegar carro moderno com menos anos nas costas, que em muitos cenários, inclusive para anda e para, trânsito, vai consumir menos combustível, vai andar tão bem quanto, ou até melhor do que uma Cayenne dessas. Eu entendo o conceito do sonho de consumo, mas é aqui onde o sonho de consumo se torna um pesadelo muito rápido, tá?
Lamentavelmente não é culpa do carro, não é culpa do projeto da Cayenne V6, é culpa dos ex-proprietários. O Cayenne, a Porsche tem esse sentimento na cabeça que muitos compram como status social. Né? Eu atendo clientes que muitas vezes me falam, cara, eu preciso comprar um carro desse porque no meu meio ele faz uma certa presença, passa um certo significado. Eu não julgo, eu entendo. É como o mundo é. Eu não faço a engrenagem do mundo rodar, eu estou rodando junto com ela, entendeu? Mas lamentavelmente é o que eu falo para os clientes. Há muito tempo que eu não consigo comprar uma Cayenne V6 dessas em bom estado. Acho que no ano de 2022, se a gente comprou uma ou duas que valesse a pena, né, que estava num ponto que eu falasse, poxa, carro legal, foi pouco. Né? A gente acaba guiando o cliente já para a geração 15, 16 para cima, que já dá uma amenizada. Você ainda encontra carros bons, apesar de estar numa outra vizinhança de valores. Né? Então, o meu aconselhamento é assim, o cliente chega para comprar um carro desse e fala, cara, você consegue melhorar o teu orçamento? Se não consegue, vamos então filtrar o que cabe no teu orçamento, que é mais moderno, que é menos usado, que não vai te fritar tanto na hora de manter o carro no lugar, certo? E aí, não poderia ser diferente um carro que, puta, eu mesmo já olhei em diversas ocasiões, já tive vontade de ter essa Cayenne V6 como carro para bater no dia a dia mesmo, uma blindadinha e tal, nunca achei boa. E aí eu sempre mirava na direção do concorrente equivalente Mercedes. Sim, entre os anos de 2012 e 2013, eu já falei em diversas ocasiões aqui no canal do ML 350, né? Que você começa a encontrar carros hoje a partir dos 120 mil reais. Teve duas grandes opções de trem de força, né? A 3.5 V6 Blue Efficiency com 306 cavalos e 37 kg de torque na gasolina, que curiosamente veio com suspensão com mola, né? E as diesel, né? Que aí já você vai pegar 12, 13 ainda você acha gasolina, se não me engano, meados de 13, 14, 15 você já migra para o Mercedes ter trazido mais as versões diesel, né? Que aí é um V6 turbo diesel com 258 cavalos, 63,2 kg de torque. Sobra muita vitamina para o carro, corre muito aceso, muito acordado em Anipana, sai da imobilidade, entendeu? Mas, lamentavelmente, já traz a complexidade da suspensão com bolsas, né? E é até engraçado, porque geralmente a gente pega o cliente que está procurando um carro nessa faixa de 120, 130, 140 mil reais, né? E não pensa que a gente não tenta. Tudo que eu coloco aqui no vídeo para vocês é porque é baseado no feedback que eu tenho do meu dia a dia lá com a equipe, de estar atrás desses carros e tal. E quantas não foram, às vezes, as ocasiões que nós nos deparamos com um carro que, puta, cara, se você levar um leigo olhar, o cara compra, entendeu? Então é lamentável, né? É o que eu falo, não é culpa do projeto. O projeto dos carros é bom. Eles sofrem com a idade, sofrem com a falta de dono, e muitas vezes essa falta de dono não é má fé. Cada pessoa tem sua realidade. Você confia no teu mecânico como você confia no teu médico. Você não tem crivo técnico para questionar um retrabalho de pintura, para questionar se o que o cara fez para reparar o problema dele era uma gambiarra ou era o correto. Muitas vezes você se assusta com o preço da peça, pergunta se tem como dar um jeito. O cara dá um jeito, entendeu? É aquela história do sensor que tá preso com enforca-gato, né? Você vai ficar putaço quando você tá fazendo pré-compra, que você vai avaliar, mas puta, velho, a hora que você descobre, olha, cara, infelizmente o que acontece é que quebrou a presilha do sensor, então o que acontece? Ó, o sensor novo custa 5 mil reais, entendeu? E contas de sensores desse tipo num carro desse perfil não são assustadoras. E o que acontece? Você vai pegar o cara, meu, é o seguinte, meu sensor que tá lá funciona. Puta, bicho, eu não vou gastar 5 conto agora não. Tem alguma solução? Tem. O cara vai lá e mete o enforca-gato. Mas nós, como estamos fazendo o nosso trabalho, vamos avaliar um carro desse cara, a gente chega na hora à conclusão. Parabéns pela gambiarra. E a gente já viu gambiarra, meus amigos, que não está escrito, tá? E por último, né? Um carro que eu sempre adorei, que eu também consegui fuder, porque eu já indiquei e eu consegui comprar algumas boas unidades, que é a Touareg V6, mas a Touareg V6 de segunda geração. Né? A partir de 70 mil para carros 2012 você encontra é uma quantidade absurda de automóvel, né? Pelo que ela entrega. Você já leva um câmbio Tiptronic não, de 8 marchas, um motor 6 cilindros aspiradão, um 3.6 V6, que é irmão do motor que está na Cayenne, com um pouquinho menos de força, né? Ela tem 280 cavalos e 37 kg de torque, ou seja, basicamente a irmã popular da Cayenne V6, né? Só que, cara, as últimas três que eu fui ver para cliente, né? As três tinham adulteração de quilometragem. Duas você suspeitava, tanto que nem levamos para pré-compra, né? E uma foi até engraçada, que a gente chegou para ver o carro, né? E puto, o anúncio do carro dava uma impressão diferente, né? Quando a gente chegou, o carro nem ligava, porque o carro estava com algum pau elétrico. O cara falou, olha, meu carro está com algum pau elétrico, ele não está ligando, então não sei como é que a gente vai fazer. Então eu falei, porra, legal, obrigado por ter me avisado isso, só quando eu cheguei aqui para ver o carro, né?
Mas aquela história, o cliente com orçamento limitado, a gente tenta avaliar o que há de melhor opção, entendeu? Hoje eu prefiro dizer, não vou atender, não vou buscar, porque eu sei que eu não vou encontrar nada de bom, né? Mas a Touareg em si, ela tem suspensão com mola, ela tem um baita espaço interno, um motor que, putz, na escala de complexidade não é dos piores que existem, tem item de reposição de peça, né? Teve uma certa penetração, você vai encontrar muita peça nos Estados Unidos. Assim, você precisa ser um pouquinho iniciado no mundo de carro premium, de manutenção, para comprar um carro desse perfil. O problema é que a gente está pegando carros que não estão valendo a pena o esforço, né? E puta, cara, duas adulterações de quilometragem claras, né, que a gente pega. Teve uma que a gente chegou a levar para pré-compra, o carro não parecia ruim, tinha alguns retoquinhos, algumas repinturinhas, o carro é um carro grande, né? Não é um carro tão urbano assim, mas, cara, foi foda, porque a hora que a gente começou a escavar o carro mesmo, chegamos à conclusão, adulteração de quilometragem pega no laudo. Essa foi a pior de todas, né? Porque muitas vezes a gente vai fazer o laudo junto da pré-compra, né? Quando eu vou levar o carro para pré-compra é porque eu já tenho um indício, olha, eu não vou perder tanto a viagem, né? O coração é bom, a base é boa, às vezes o carro tem um detalhe ou outro, uma coisinha ou outra pontual, como eu disse, a gente pega um retoquinho aqui a colar, mas puta, pro orçamento do cliente, puta, você não pega nenhum pênalti, o carro tá com um pneu bom, você olha disco, pastilha, tá tudo em ordem, o carro tá apresentável, né? Cofre do motor tá apresentável, e aí no porra do pré-compra que você pega, né? E muitas vezes é aquela história, né? O que fazer nessas horas, né? Ultimamente, meu mandato é atender meu cliente. Então, nessas horas eu nem me disponho, eu falo que vou passar as informações e a gente volta o contato e é assim que segue o jogo. Então, mais um cenário de SUVs de altíssimo padrão que custam muito barato, mas que eu lamentavelmente não indico mais a compra. O famoso ficou velho demais para comprar. Meus amigos, se ficou qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários que eu vou dar uma olhada. Precisa de uma consultoria, um aconselhamento mais aprofundado? Procura a gente lá no Cartier Bom. Se você chegou até essa tela final, você pode ver os últimos vídeos que eu fiz aqui no canal falando sobre esse tema. Muito obrigado e até a próxima.